Então, olá a todos. Dessa aula de filosofia, principalmente direcionada aos primeiros anos do ensino médio. É interessante que cada um dos alunos que estejam assistindo essas aulas, ou melhor, esta aula de hoje, essa aula estará direcionada a que faça um resumo da filosofia antiga, somente a parte da filosofia antiga, que está relacionada principalmente. E é bom que vocês, ao assistirem essa aula, estejam anotando os assuntos principais. Então, na filosofia antiga, nós temos primeiramente, que vocês podem começar a fazer um resumo no caderno de vocês. Primeiramente, nós temos o tema geral, que é a história da filosofia antiga. Vocês podem colocar no caderno na parte superior. E depois, o primeiro tema pequeno a ser desenvolvido vai ser os gregos e o seu mundo. É mais do que notório e é uma certeza para cada um dos alunos que quando nós estudamos a matéria de filosofia, nós temos a certeza que a Grécia é o centro onde irradia, surge todos os conhecimentos e sabedorias relacionados à filosofia. Então, nesse primeiro tema, é bom que vocês comentem como é que surgiu a filosofia e falar também sobre o mundo dos gregos. Nessa primeira parte sobre o mundo dos gregos, nós podemos falar sobre aqueles que se chamam os pensadores que vieram antes de Sócrates. Esses pensadores que vieram antes de Sócrates nós chamamos de pré-socráticos. Os pré-socráticos, eles se preocupavam com a natureza, com a criação da natureza, com a formação da natureza. Então eles queriam saber, em grego, a palavra natureza se diz physis. Eles queriam conhecer a physis. Então por isso que no início da filosofia, a primeira pergunta que eles fizeram foi: qual é a origem de todas as coisas? Em sala de aula nós vimos que a origem de todas as coisas para alguns pensadores são os átomos, outros disseram que é a água, outros disseram que é o fogo. Então nessa primeira parte da filosofia, eles procuravam a composição do mundo, de que é que o mundo está feito. Dentro desse tema, os gregos e o seu mundo, nós temos também o Platão. E temos o Sócrates. E temos o Aristóteles. Esses três autores são os mais importantes dentro da filosofia do mundo dos gregos. Primeiramente, o Sócrates. O Sócrates vai ser aquele que vai morrer em nome da verdade, porque a verdade ela deve ser absoluta, deve ser defendida sempre. Então Sócrates é condenado à morte por causa da verdade. Sócrates tem essa famosa frase de humildade: sei, só sei que nada sei, dizendo que o que nós esquecemos, o que nós ignoramos é infinitamente maior do que aquilo que nós sabemos. Então depois, logo em seguida, vem o seu discípulo, seu aluno chamado Platão. Platão fala de um mundo superior, perfeito, que nós podemos considerar como fosse o paraíso, e a nossa mente consegue captar esse paraíso através da razão, nós conseguimos entender as verdades eternas. Esse mundo é passageiro, imperfeito, e o mundo das ideias é perfeito, e lá existe a verdade. Então Platão divide o mundo em duas partes: o mundo passageiro, o nosso mundo, e o mundo das ideias, que é perfeito. Aristóteles, ao contrário do Platão, ele é pé no chão. Ele acredita que a verdade já está aqui no nosso mundo. Ela existe no nosso mundo. Não é necessário ir ao mundo das ideias com a mente. A nossa mente pode entender o mundo aqui presente. Então a verdade está no nosso mundo, não está em um mundo superior. Por isso que Platão é como fosse aquele que fica indicando que a verdade está lá no céu. Aristóteles fica dizendo que a verdade está aqui na Terra. Depois nós temos outros autores que vocês podem comentar rapidamente e colocar num resumo. Os
cínicos, que não tem nada a ver com aquela palavra que nós temos no dia a dia de cinismo, cínico, aquela pessoa que tem quase como fosse duas caras, certo? Podem colocar também os céticos, que acreditavam que a verdade não podia ser descoberta. Os céticos, o ceticismo é que a gente não pode alcançar essa verdade absoluta, certo? Bom, e depois que acaba o mundo dos gregos, nós entramos em um período da filosofia que vai incorporar, colocar a Cristo como central na questão do pensamento. Então, Cristo nasce lá no começo do primeiro milênio, né, no primeiro século ali do primeiro milênio. Cristo vai fundar uma nova religião, que é o cristianismo, e o cristianismo vai influenciar enormemente a filosofia. Então, a filosofia vai misturar fé e razão. E essa parte da filosofia que mistura fé e razão nós chamamos de filosofia medieval. São 1000 anos, é bastante tempo. Então termina o mundo dos gregos e nós entramos na Idade Medieval, fé e razão. O mundo dos gregos era mitologia, razão, principalmente essa parte racional, somente a questão da razão como fundamento para chegar à verdade. Mas na Idade Medieval eles vão colocar a fé. É necessário ter fé, é necessário colocar Deus. Deus é a fonte de todo conhecimento e de toda sabedoria. Então, por isso que no cristianismo, com a filosofia, vai aparecer Santo Agostinho. Santo Agostinho diz que nós devemos ter um pensamento a partir da fé e da razão. Como ele diz em latim, fides et ratio, fé e razão em latim. Lá no final da Idade Média, nós vamos ter também o pensador chamado São Tomás de Aquino. Então, São Tomás de Aquino também vai tentar entender a Deus a partir da razão, tentar provar a existência de Deus a partir da razão. Daqui, nós podemos concluir que todo conhecimento humano, matemático, filosófico, de geografia, a psicologia, tudo está dentro dessa fonte primária, que é a filosofia. Ela é como se fosse uma fonte que dá origem a todo o conhecimento da humanidade. A partir daí, vocês vão pegar e fazer esse resumo, vão, mais ou menos umas 10 páginas dá para colocar a história da filosofia antiga, né? Resumir, colocar esses principais temas que nós temos trabalhado em sala de aula e também nas aulas que nós tivemos aqui no Meet. Essa aula está direcionada para os alunos que não assistiram, alunos do primeiro ano, e espero vocês na próxima aula, se Deus quiser, lá no Meet, tá bem? Vou postar também lá no meu canal do YouTube para que vocês tenham disponível esse vídeo de hoje. Um bom dia e tudo de bom!